Olá, queridos, bem-vindo ao novo canal Liquilari. Na verdade, a gente já está no YouTube há 4 anos, né? Com o Casal de Mochilão, um canal que foi desativado por vários motivos, cometemos muitos erros e depois de tanto tempo, 180 vídeos, a gente decidiu começar um canal novo para criar uma comunidade grande aqui e contamos com a sua ajuda. A gente resolveu começar um novo ciclo, né? Um recomeço de algo que já existe, mas vamos colocar a nossa energia em algo mais ou menos novo, né? Um novo projeto aí, que é uma continuação, né? De um projeto antigo. A gente pede sua ajuda para compartilhar, comentar, se inscrever, chamar os amigos, ver os vídeos antigos também lá do casal, que são muito legais. Se puder, se inscreve lá também. A gente está muito animado e já estamos preparando muito conteúdo legal. Vai começar basicamente na Nicarágua, vem El Salvador, Guatemala, países super interessantes e desafiadores, né, para mochileiros também. Essa jornada pela América Central foi muito positiva, mas teve muitas dificuldades e a gente vai compartilhar tudo aqui com vocês. Mas a gente precisava gravar um vídeo contando a nossa história, que é algo que muita gente já pediu, né? E em todos esses anos a gente ainda não fez esse vídeo, então vai ser aqui o primeiro vídeo nesse novo canal. Acho que nada melhor do que começar contando a nossa história, quem somos, quem é Lico, quem é Lari, né? E como é que a gente se conheceu, como é que a gente foi viajar o mundo. Que história é essa, né? É fácil, é difícil, é possível? Então vamos responder um pouquinho aqui. Já peço para você comentar agora ou depois o que você tem de curiosidade, de dúvida da nossa história, dos desafios, né, de tentar sair pelo mundo. Vai anotando aí o que você vai ficar com dúvida e, por favor, comente, que a gente adora interagir. Bom, primeiro, meu nome é Larissa, né? Somos cariocas, né? Do Rio de Janeiro. Charlico, na verdade, é Charles, pouca gente sabe, né, amor? Eu tenho um nome britânico, inglês, né? Charles, meu pai também é Charles e ele quis manter o nome. E, enfim, é bom para viajar, ajuda às vezes. Charles. Ele adora falar o nome dele para britânico, né? Que nem o rei Charles. Like the king. Mas a gente se conheceu no colégio, olha só, desde a 7ª série, né, que a gente estudou junto e morávamos na mesma rua. Eu de um lado do colégio, ele num condomínio do outro lado do colégio, né? Todo dia para ir pro colégio a gente, depois que começou a namorar, passou a se encontrar na portaria, que da portaria até a entrada do colégio dava uns 15 minutos andando, cara. Era muito grande, o nosso colégio tinha uma fazendinha, tinha um campo de futebol de tamanho oficial. Era super legal, né? Era em Vargem Grande, né? Somos praticamente cria aí de Vargem Grande. Eu morava lá desde os 8 anos, que é na zona oeste do Rio de Janeiro, né? Bem afastado do centro da cidade, um outro Rio de Janeiro que pouca gente conhece. Os famosos, né? Minhoca da terra. Né? Sou eu. Cara, eu amo Vargem Grande, eu amo o Rio de Janeiro, eu amo o Brasil. Eu gosto muito do nosso país, claro, tem muitos problemas. Mas tem muita coisa boa também, né? E foi no Rio de Janeiro que a gente teve a oportunidade de se conhecer, de ficar amigo e de depois de um tempo começar a namorar. Foi lá no primeiro ano, né? A gente começou a se aproximar. Teve uma festa junina que eu chamei a Larissa para ser meu par. Eu que te chamei! Olha aí! Mentindo aqui pra vocês. Caraca, eu que te chamei, Mocaô. Eu tenho muita iniciativa, então a gente... Graças à minha iniciativa tá junto até hoje. Mas foi numa festa junina que a gente começou a ter um envolvimento e logo depois a gente começou a namorar. E tivemos um relacionamento muito intenso, porque a gente morava muito perto e a gente se via todo dia. Apesar de não ser muitas horas, porque éramos muito novos, né? Eu tinha 14 anos, o Charlico tinha 16, né? Então... Ela era de Leão e ele tinha 16. Exatamente. Como diria Renato Russo, ela é de Leão mesmo. Desde o início do relacionamento sempre foi muito intenso, né? A gente sempre quis ficar muito junto, né? Sempre nos identificamos muito, né? Um com o outro. E a gente aprendeu muito um com o outro, né? A Lari me ensinou muita coisa, adoro ganhos. E eu ensinei pra ela também muita coisa. Eu acampava desde os 11 anos, né, com o tio meu, Narbal, e a gente foi muito pra Ilha Grande, fazia muitas viagens com barraca, com aventura, com bússola, porque naquela época não tinha ainda, né, muitos aplicativos de mapa online. Então, eu trouxe a Larissa para esse mundo e ela se apaixonou e hoje em dia ela gosta mais do que eu. Eu que levo ele para as aventuras, os piores perrengues, a ideia é minha. Sempre. E ela planeja muito, ela se dedica muito, mas tudo começou acho que na cidade aí, quando ela teve
as primeiras experiências de acampar comigo, né, de ver que é possível você viajar gastando pouco. Isso foi sempre um lema das nossas vidas, né? Não só pela economia, né, mas pela aventura em si. A gente tá junto, desde 2004, então, caramba, já tem quase 19 anos, vamos fazer 19 anos juntos, então é mais tempo junto do que separado, é praticamente uma vida, né? A gente sabe que é muito difícil ter um relacionamento duradouro, né? Ainda mais hoje em dia. Tem seus desafios, gente, como qualquer relacionamento, né? Mas a partir do momento que você sabe o que você quer, né? Acho que fica muito mais fácil, né? O que você quer investir, né, na relação. E aí, depois do colégio, né, nos formamos novos ainda também. Eu tinha 16 anos, Charlie tinha 18. E fomos fazer faculdade. Eu cursei veterinária, uma faculdade de 5 anos, né? Que eu amava, assim. Acho que eu não faria outra faculdade. Foi o que eu queria estudar mesmo. Fiz publicidade. Foram 5 anos, na verdade são 4 anos de curso, mas eu tive que trancar, tive uma oportunidade de morar fora, de morar nos Estados Unidos por um tempo, com um tio meu da Marinha que foi morar lá, e foi uma experiência maravilhosa também, poder desenvolver melhor o inglês. Eu era muito fraco, ainda não me considero fluente, longe disso, mas consigo entender praticamente tudo, me viro bem, e essa oportunidade foi importante na minha vida. Então eu acabei atrasando a faculdade, mas por outro lado, foi uma vivência importante. Foi até a nossa primeira viagem para o exterior, né? Eu fui junto durante um período, né? Durante as férias da faculdade, né? Mas antes disso, a gente foi acampar na Ilha Grande, né? Foi a nossa primeira viagem juntos, né? Em 2008, eu tinha 18 anos na época, né? E aí foi uma forma de ver como é, né? Acampar, se aventurar, economizar, viajar de uma forma muito simples. E a Lari se apaixonou por esse estilo de viagem, e desde então a gente tem carregado a barraca, os equipamentos, né, investido também em mochilões e viajado dessa forma. Foi a primeira vez que eu acampei na vida, né, e eu lembro que a gente não tinha equipamento, assim, a gente não tinha isolante para deixar uma cama, né, mais confortável, era só a barraca, e a gente ainda dividiu um saco de dormir. Então, não foi uma noite nada confortável, mas eu não sei como eu gostei mesmo assim, né? Acho que é realmente o contato com a natureza, né, que a gente gosta muito e está sempre buscando inserir, né, mesmo nas viagens ou na vida, nesse na rotina. Estilo de viagem é importante investir em equipamentos, né? Hoje em dia a gente tem ótimos equipamentos, mas naquela época o começo é sempre difícil. Sempre então, se difícil. Você é jovem ou está começando, não se importe tanto assim, mas com o tempo vale a pena, se você gosta, investir, porque é muito legal, né? Com certeza. E dá um conforto a mais, porque é necessário. Já são tantos perrengues e tantas dificuldades, né? Principalmente de acampar, né? Que um confortinho não faz mal para ninguém. Aí na carreira a gente começou a trabalhar, eu com marketing, a Lari com veterinária, ela é radiologista, né? Sim, eu trabalhei muito pouco tempo, na verdade, com veterinária, porque eu logo percebi que o mercado de trabalho no Brasil é muito complicado. Já antes de me formar, eu já percebi isso, e muita gente ia desistindo da faculdade, inclusive, ao se deparar com essa realidade, porque não é uma profissão tão valorizada assim, apesar de muito estudo, né? Você não ganha tão bem quanto parece. E não tem nenhum direito trabalhista, né? Se você trabalhar para os outros, que era o meu caso, né? Eu trabalhava em clínicas e hospitais veterinários. Eu ganhava comissão sobre os exames que eu fazia. Tinha dia que eu não fazia exame, então eu não ganhava nada. Claro que somava no mês. E às vezes tinha dias que eu trabalhava muito e tudo bem, aí compensava um pouco, mas muita instabilidade e muitas dificuldades, né? Nessa profissão que é tão bonita, que era um sonho realmente. E foi muito bom ter essa experiência, mas que eu logo vi que... Muita gente explorando os funcionários, né? E tentando tirar o máximo de possível. As pessoas não cumprem o que a lei diz, né? O que ela deveria receber, insalubridade, Sim. Se aposentar antes do tempo porque era radiologista. Enfim, recebia cheque de terceiros, tudo errado, assim. O que você imaginar de errado, tinha de errado. E, enfim, é uma história longa, a gente pode um dia falar sobre isso numa live. E eu também, por outro lado, na publicidade nunca me realizei, assim, profissionalmente. Trabalhei muitos anos, né, como funcionário de marketing, tentando, enfim, promover a companhia que eu trabalhava, mas
não é algo que eu me identifico 100% hoje em dia, né? Eu buscaria uma alternativa. Se eu tivesse que parar hoje num lugar, eu não trabalharia exatamente com isso. Então, eu desisti da instabilidade da veterinária e fui buscar alguma estabilidade, então eu passei a estudar para o concurso público, tanto de veterinária quanto de nível médio, né? Então, acabei dando muita sorte e em pouco tempo eu passei... no primeiro concurso que eu fiz, eu cheguei a fazer outros de nível superior que eu não passei depois, mas fui ser funcionária pública em uma das maiores empresas públicas do Brasil, né, que era o BNDES, um banco de desenvolvimento. Então, eu passei como nível médio, eu era secretária lá e consegui a estabilidade que muita gente sonha, e eu sonhei por um tempo, mas também rapidamente vi que não era aquilo que eu queria, que eu não queria passar a minha vida inteira trabalhando num escritório. E é muito legal que muita gente se identifica com isso, mas a gente sabe que a maioria das pessoas provavelmente vai trabalhar em escritório e não quer viver essa realidade, né? Então, acho que os dois, né, não nos identificamos com essa realidade. Eram 2 horas para ir para o trabalho, 2 horas para voltar de carro. Um gasto enorme, né? Só de combustível e pedágio, porque a gente tinha uma via expressa no caminho, a linha amarela no Rio. Então, todo dia, cara, muito estressante. Eu acho que a perda de tempo também é perda de vida, assim. A gente realmente via a nossa energia indo embora. E o medo, né, de sair e voltar do trabalho. Eu lembro de uma vez de ter que voltar na contramão da linha amarela, porque estava tendo tiroteio. Enfim, realmente o Rio de Janeiro te impõe essas coisas, né? Você tem que estar sempre muito atento. É uma cidade muito maravilhosa. É maravilhosa. Eu amo o Rio de Janeiro, mas muitos pontos... A gente casou também nessa época, né? Fomos morar juntos, né? Alugamos uma casa lá, compramos um carro pra gente conseguir ir pro trabalho. Mas surgiram muitas dificuldades aí, justamente por essa rotina puxada de não ser o que a gente queria fazer, né? Foram muitas realizações, uma fase muito boa, e ao mesmo tempo as frustrações vieram com o passar dos meses, porque a gente percebeu que a gente não queria aquilo pro resto da vida. Não era a vida que a gente... se dedicando para algo que não nos realizava, né? Então começamos a conversar e ver o que seria possível ser feito, né? Como é que a gente poderia tentar ter uma vida diferente. E nessa época, por acaso, nós fizemos a nossa primeira viagem de férias para o exterior, que foi Chile, Bolívia e Peru. A gente já tinha ido para Nova York e para os Estados Unidos naquela época que eu tranquei a faculdade, mas... Foi a primeira vez que a gente fez um mochilão e uma viagem independente, né? Só a gente. Lá tinha uma base familiar, mas dessa vez não, era só nós dois no mundo. E foi muito engraçado porque a gente saiu já com a ideia, só com passagem de ida e de volta, e o primeiro hostel só que a gente reservou. A gente não tinha... assim, data certa, tinha um roteiro extremamente flexível, né? A gente tinha uma noção do que iríamos fazer, mas... não tinha muita referência, assim, a gente não seguia ninguém na internet, assim, que... A gente foi na cara e na coragem mesmo, sem nada reservado. Eu comprei um livro, eu levei um livro, gente, viajamos nessa época, não tinha internet, não. E, cara, deu tudo certo, né? A gente viveu coisas extraordinárias, inclusive o vulcão em erupção, né? O Vila Rica, que estava logo na primeira cidade, né? Inativo, mas entrou em erupção quando a gente estava lá. Ainda bem que a gente não tinha nada reservado, porque a cidade fechou e a gente teria que perder, né, algumas hospedagens se a gente tivesse reservado. Enfim, foi uma lição de vida. A gente percebeu que era possível viajar de forma muito econômica. De ter experiências incríveis, né? Conhecemos pessoas que a gente mantém contato até hoje, né? Nossa, conhecemos pessoas que a gente depois voltou para o Chile, por exemplo, e ficou na casa dessa pessoa que a gente conheceu numa viagem que já tinham se passado 7 anos, você imagina. E são amigos que a gente guarda para a vida e, cara, essa viagem mudou muito a nossa cabeça. Começou a abrir muito, né, para essa possibilidade de viajar, de viver viajando, e de ver como poderia talvez ser mais econômico, muito econômico, né? A verdade é que a gente percebeu que dava para gastar menos viajando do que o que a gente gastava morando no Rio de Janeiro. Ali a gente já percebeu. E com o tempo a gente foi vendo que o trabalho, tanto dela quanto o meu, não era o que a gente queria para a vida. Vivemos uma época bem difícil, assim, um período onde eu tive depressão, o Charlico teve síndrome do pânico, né? Tive depressão também, cheguei a tomar remédio. A síndrome do pânico é algo que vem de família também, né?
Meu pai teve, eu tenho uma irmã que teve. É terrível, é uma doença complicada, é importante tentar se tratar, tomar remédio, buscar ajuda de várias formas. Praticar esportes, eu acho que é uma das grandes saídas, mas eu fiz tudo isso. Hoje em dia, graças a Deus, eu não tomo remédio e tenho uma vida saudável, sim. Foram períodos bem complicados. Eu fiz terapia, que foi muito importante para mim nessa época e abriu muito a minha cabeça assim também para eu fazer o que me faz bem. Então essa insatisfação também do trabalho, de não ser algo que me realizava, me botava muito para baixo e eu precisava encontrar uma solução, né, para isso. E aí, cara, a gente começou a ver como é que a gente poderia mudar de vida, se a gente conseguiria fazer um projeto diferente, viver de uma forma diferente, ir contra o sistema. E, cara, a gente falou, vamos tentar juntar mais. A gente sempre juntou, porque a gente sempre teve essa consciência financeira, nunca ligamos para sair, para ir para restaurante chique, para ter roupa fina, né? Sempre fomos muito econômicos, simples, vivendo uma vida muito simples, apesar de sair com os amigos, com a família para se divertir, mas esporadicamente, um pouco mais talvez do que o normal, e valorizar, fazer coisas em casa, né? Juntar todo mundo. E aí, pensando nesse objetivo, a gente potencializou essa economia, né? Começamos a tentar juntar mais e mais. E, inclusive, no último ano, antes de sair para o mundo, a gente foi morar com os meus pais para também juntar mais possível, né? O dinheiro do aluguel, do condomínio, da luz. Todo esse dinheiro foi para uma poupança e também passamos a estudar investimento, bolsa de valores, várias formas de aplicar o seu dinheiro para ele render um pouquinho mais também. Então, tudo isso ajudou muito a gente a amadurecer e a seguir essa decisão com menos medo, né? Toda mudança te dá um medo. Muito medo, gente. Foi muito difícil. Muitas incertezas, né? Eu acho que desde a decisão de sair e viver no mundo, a gente começou a lidar com milhares de possibilidades e dúvidas. Uma né? coisa que nos deixou mais tranquilos é que a Larissa tinha a possibilidade de tirar 2 anos de licença não remunerada. Talvez desse para estender por mais 2 anos, né? E a gente sabia que se desse errado, que se a gente não conseguisse, ela voltaria e teria o emprego dela, que era um bom emprego, e eu iria me virar para arranjar alguma coisa. Foi muito bom ter essa segurança, por um lado, mas eu tinha que pedir essa licença também e poderia não ser aprovada, como de algumas pessoas nem sempre era. E eu já estava decidida a sair do trabalho, se eu não tivesse essa licença, né? Então, a partir daí, é isso, é saber o que você quer da vida. Eu não queria ficar ali, eu queria vivenciar outras coisas, então isso foi muito importante, né? Eu lembro, cara, que a gente definiu uma meta, não era assim uma meta super restrita, mas a gente definiu que queria tentar viajar com 20 euros por dia, 600 euros por mês, né, na Europa. Que dava 3 mil reais, né, pro casal. Onde a gente ia começar a viajar, naquela época dava isso. E eu lembro de pessoas, assim, da minha família me falarem que a gente não ia conseguir. Falar assim, cara, não, eu fui pra Europa esse ano, vocês não dá, é impossível. E eu falei, não, cara, eu acho que a gente vai conseguir. Sempre com uma energia positiva. Sim, por todas as poucas viagens que a gente fez de férias antes, né, férias, feriado, né, de vida normal, a gente começou a ver outras pessoas que também estavam viajando pelo mundo, inclusive família com crianças, fazendo homeschooling, viajando de van, os 5, né? Um orçamento muito maior do que o nosso. Sim, mas a gente conversou com outras pessoas que também, um argentino lá, o Ariel, que morava na barraca, então a maior parte dos dias dele ele passava em acampamento. Mas ele estava no país dele, enfim. Essa minha tia falou, olha, a Europa é diferente, a gente nunca tinha ido. A Europa não dá e tal. E a gente conseguiu, cara. A gente viajou durante talvez 6 meses pela Europa com 20 euros por dia. E vou te falar, tiveram meses que a gente gastou muito menos que isso. Exatamente. Teve mês que a gente gastou 600 reais, cara. Os 2 juntos. Porque a gente conseguiu muita casa de graça, comida de graça. Às vezes pegando carona, não é algo que a gente fazia sempre, mas de vez em quando, principalmente na Ilha da Madeira, por exemplo, lugares que a gente se sente super seguro, que tem muito turista, que a gente sabe que não é algo perigoso, a gente fez, a gente não se fechou para nada, sabe?
A gente descobriu muitas ferramentas também que possibilitam uma viagem muito econômica. Isso antigamente era muito mais difícil, porque você ia ter que chegar e bater de porta em porta pedindo hospedagem, pedindo comida, mas hoje em dia existem várias ferramentas de troca de trabalho, de cuidar de animais, de conseguir comida de graça, né? Todos esses têm vídeos no Casal de Mochilão, nosso canal desativado, mas, cara, ele tá lá, os vídeos estão lá, não é pra ficar esquecido. A galera que tá acompanhando aqui, volta e meia a gente vai citar algum vídeo de lá. Sim. E se quiserem saber algum específico, manda mensagem aqui que a gente responde. E é isso, a gente meio que só tinha feito Couchsurfing antes dessa longa viagem, né? Era a única plataforma de viajar de forma econômica que a gente tinha feito. E eu lembro que foi uma decisão difícil, né? Assim, ficar na casa de alguém. A primeira vez foi difícil. Um menino, né? E tal. A gente sabe que tem situações que podem ser complicadas, mas, gente... É difícil para quem nunca fez. Né? Pra gente. A gente pode fazer uma live sobre Couchsurfing, por exemplo, porque é uma ferramenta fantástica, a gente fez muitos amigos. Tem seus problemas, né? Você tem que tomar certos cuidados, mas tem muita coisa boa ali. Então logo no primeiro a gente se surpreendeu super positivamente e também, enquanto tínhamos nossa casa no Brasil, também hospedamos, né, viajantes, o que foi muito legal, né, de ter essa experiência de hospedar também as pessoas. E partimos aí para a Europa. Na verdade, eu fui primeiro, o Charlico ficou no Brasil durante esse período, porque eu fui tirar minha cidadania italiana. Eu, durante esse ano anterior, também estudei muito para fazer todo o processo sozinha. Eu já tinha pessoas que tinham feito na família da minha mãe, né, que eram um pouco distantes, mas que eu consegui trocar uma ideia e pegar muitas informações, o que ajudou muito. Então, tirei todas as certidões, traduzi, aprendi italiano do jeito que dava, assim, gente, ouvindo rádio italiano enquanto eu ia pro trabalho, sabe? Porque eu ia ter que me virar sozinha. E eu fui morar com uma família italiana, eu fui au pair, né, que é uma troca onde você fica com essa família e cuida de criança e recebe uma pequena ajuda de custo também, né? Então, eu ainda recebia para isso. Foi um período muito econômico, mas também muito positivo, porque eu sinto que eu tenho uma segunda família, mesmo uma família italiana, né? O Charlico conseguiu conhecer depois, né, de eu tirar a minha cidadania. Depois de 3 meses ele chegou lá na Europa. Chiara, Luca, Samuel e Linda, né? O pai, a mãe e os filhos, a família é maravilhosa, a gente mantém contato até hoje. Sempre que dá a gente faz uma videochamada, principalmente Natal, alguma época assim. É claro que a distância, a gente acaba ficando um tempo sem se falar, né? Mas sempre que dá, a gente fala e a gente lembra, a gente conversa, né? Sempre fala deles, como é que será que eles estão e tal. Porque é como se fosse parte da nossa família na Itália, assim, né? Sabe? Com certeza. Ficou um pouco distante, mas tem um carinho imensurável por eles. E foi muito legal de ver como a Lari pegou rápido o italiano. Até eu também viajando. Ele chegou lá, não entendia nada, cara, porque eu não tive essa iniciativa, ela precisava, né? E como eu já estava lá 3 meses ouvindo muito, né? Eu aprendi, eu não falava tanto assim, mas aprendi muito. A Lari pegou muito bem, né? Fala muito bem. Tudo que ela faz, ela se dedica e vai muito bem, né? O yoga, a fotografia, até aqui editando vídeo, enfim. Tudo a bichinha é fera. Meu passarinho. E, cara, foi muito legal chegar na Itália e começar esse desafio de viajar pela Europa com um orçamento baixo. Passamos muito sufoco, dormimos muito em aeroporto, em rodoviárias, chão de banheiro de estação de trem. Tem história, viu? Pena que a gente não gravava pro YouTube como a gente grava hoje, né? Mostrando a realidade. Alguns dos erros que a gente cometeu, né? A gente fazia mais vídeo de dicas, muito informativo. E esse canal não é assim, muito. cara. Você que tá chegando, esse canal vai ser das nossas experiências, a gente vai contar pra vocês. Se vocês seguem aí o Fred e Lari do Bolsa em Volta, Mateu e Lisana, que é um casal maneiríssimo, né? Um argentino com a menina da Estônia. Eles são muito assim, mostrando o que está acontecendo, e a ideia do canal é exatamente essa. A gente já mudou muito o formato, né, dos vídeos. Acho que já tem uns 2 anos que a gente começou a fazer mais do jeito que a gente gosta e faz até hoje, né? Apesar de ter cometido alguns erros aí nessa trajetória, ficar muito tempo ausente também, o que a gente não vai fazer mais nesse canal, né? Aconteceu muita coisa, cara. Eu acho que a gente pode resumir bastante a viagem, porque a viagem a gente vai estar sempre contando nos vídeos, né? Lembrando algumas histórias também. E faz parte da nossa história, né? Exato. Mas eu acho que é mais para contar esse início nosso. Então, na Europa a gente fez Itália, fomos para França,
Espanha, Portugal, a Inglaterra. Na Itália, inclusive, foi a nossa primeira travessia de longa distância. As Dolomitas, né? Uma grande aventura aí nos Alpes. Da viagem. Claro que antes a gente já tinha feito Torres do Paine, né? Que foi nossa primeira É. travessia de montanha, assim, Fora né? do país, Totalmente é. autossuficiente, acampando todos Fizemos os o dias. Circuito O, que é o maior, 130 quilômetros. A gente adora, o canal não é sobre viagem só de aventura e trekking e camping, mas tem também, a cada, sei lá, De vez 20 em quando. vídeos aí vai vir um videozinho De uma trilha, aventura, assim, né? que é super legal, cara. Pra quem nunca fez, eu sempre recomendo. Se vocês quiserem dica de lugar no Brasil ou fora, enfim, pode mandar mensagem também. E teve essa na Itália, depois na Inglaterra a gente foi pra Escócia e lá fizemos a West Highland Way. Sim, Que a foi gente, super legal. na verdade, a gente teve que sair do Schengen, né? Porque a gente até tentou uma autorização de residência, né, para o Charlico, por eu ter tirado a cidadania italiana, mas não foi uma boa ideia também, não deu certo. E aí a gente teve que sair rápido para a Inglaterra, porque ele meio que já estava ilegal nos países do Schengen, né? Acabou que eu peguei voo, fiz tudo, nunca deu Não nada, deu cara. problema, Mas poderia ter dado. E a gente saiu. Depois a gente foi pro leste europeu, fizemos Romênia, Croácia, Montenegro, Albânia, Kosovo, cara. uau. Um país que quase ninguém foi. Conhece, é verdade. Porque não é oficialmente um país, mas Albânia, Bulgária. Fizemos trilhas nos Alpes da Albânia, né? Passamos mal na barraca. Nossa, como tem história, né? Dessas aventuras aí, tem muito perrengue sempre. E o primeiro grande choque cultural foi pro Oriente Médio, né? Porque é um país totalmente diferente. Comida, religião, roupa, enfim, tudo é diferente. E foi maravilhoso chegar na Jordânia e ter parece que chegou em outro mundo, né? Depois de tanto tempo viajando, você continua sendo surpreendido todo dia, inclusive Todo aqui. dia. Eu vejo alguma coisa diferente, sabe? Sabe aquela sensação da criança que tá sempre Com muita curiosidade, né? vendo alguma coisa? Aprendendo algo novo. Isso é muito legal de viajar, cara. Não importa o quanto você já conheceu, você sempre vai conhecer coisa nova. É isso que virou uma paixão mesmo pra gente. Já era um sonho que se tornou realidade, né? Trabalhamos muito para isso se tornar realidade e a gente saiu sem data para voltar e pensando aí em talvez 2 anos, 4 anos, mas já passamos dos 4 anos e continuamos não sabendo quando isso vai acabar, né? Eu não me vejo viajando para sempre, isso é algo que eu tenho muito claro na minha cabeça. Eu adoro ter uma rotina Eu sou baterista, então eu gosto de tocar, eu sinto falta de estudar, eu sinto falta de jogar bola com os amigos, sinto falta de sair com uma galera pra tomar uma cerveja, sabe? Viajando a gente faz muitos amigos, cara. Inclusive agora, né, a gente conheceu umas alemãs assim que, cara, muito amor, assim, a gente teve uma conexão muito forte. Mas são pessoas que, infelizmente, cada um segue seu caminho e a gente não tá próximo, né? A gente vai ver de novo, Sim. com certeza, mas são pequenas viagens, assim, que a gente consegue se encontrar. Então, ter aquele grupo, assim, de amigos, é muito bom isso. Uma comunidade, né? Eu acho que é o que a gente mais sente falta, né? Durante esse tempo todo. E por isso que a gente quer fazer a comunidade aqui também, para vocês serem nossa família. Exatamente. E mesmo que virtualmente, a gente está mais próximo. E da Jordânia a gente foi para Dubai, que foi um país muito desafiador por ser um país muito caro, né? Mas que acabou sendo muito barato, né, pra gente. Não vamos contar aqui todos os segredos, tem vídeos aí no YouTube que a gente fala um pouquinho, mas gastamos R$1.800 em um mês para virar o ano em Dubai, vendo o Burj Khalifa lá cheio de fogos. Então realmente a gente faz milagre, a gente sabe que não é fácil, né? Que talvez a gente tenha um dos menores orçamentos do YouTube aqui na internet. Eu acho que a gente se preocupava muito com o orçamento no início, até Muito. porque a gente queria fazer a viagem durar mais, né? Então, quanto mais econômico, mais tempo você vai conseguir viajar. Então, a gente tinha medo de um dia acabar o dinheiro e ter que voltar para outra Hoje em dia a realidade. gente acredita mais que o YouTube pode dar dinheiro e aí assim a gente vai conseguir viajar mais, ou até outros projetos paralelos que a gente tem também, né? A Lari é professora de yoga, eu toco bateria, penso em voltar a exercer profissionalmente, enfim, tem várias coisas que a gente pensa. No exterior, a gente viu também que muitas portas se abrem. Tirar a cidadania também ajudou muito nesse ponto, então podemos trabalhar na Europa quando a gente quiser parar, né? A gente Na Itália tem esse mesmo direito. chamaram a gente, É né? verdade. Eu estava tirando a residência e com isso a gente conseguiria trabalhar, mas não Não era uma rolou prioridade. porque era verão também, a gente queria aproveitar o verão para conhecer os lugares, para fazer trilha. Era o início da viagem, né? Mas, cara, em Dubai a gente conseguiu
viajar tranquilo, conhecemos, escalamos pela primeira vez lá, fomos até a capital também, né? Conhecemos algumas coisas. E depois fomos para o Omã, que foi a grande surpresa, né, da viagem, um país que a gente nunca tinha ouvido falar nada e que foi uma experiência extraordinária. Já chegamos de pessoas que a gente Exatamente. conheceu, né, que chamavam a gente para ir para casa dela, para tomar café, para dormir, até lugares paradisíacos que a gente nunca tinha ouvido falar. Abriu tanto a nossa cabeça, porque assim, a gente nunca tinha ouvido falar no Omã. Quantas pessoas nunca nem ouviram falar desse país? E até hoje a gente fala com as pessoas que perguntam qual o país mais legal, que mais te surpreendeu, e a gente fala Omã, e as pessoas, onde fica o Omã? Nós sabe? fomos os primeiros a postar aqui no YouTube em português, né, sobre o Omã, e inclusive o Guto, né, do Aventuras de Guto, que é um canal grande aqui, ele procurou a gente para perguntar algumas coisas quando ele estava indo, e ele produziu alguns vídeos super legais, tá aqui também no YouTube. Fomos os primeiros a fazer uma websérie, né, no país, só tinha um ou dois vídeos só sobre a capital, né, então foi uma aventura e tanto, assim, sem conhecimento, sem nenhuma informação em português sobre esse país, então o que a gente já sabia é que eles eram muito receptivos, os omanos, né, e que você tinha que ir com o coração e mente abertos para estar preparado pra tudo, pra pegar carona porque eles vão te oferecer, pra aceitar um chá porque eles vão te oferecer, pra parar na casa de um Omani porque eles vão querer te hospedar ou te dar um café da manhã, um chá. E foi exatamente isso que aconteceu do dia zero, assim que chegamos no país, né? Está resumindo tudo bastante, mas dá pra fazer um vídeo sobre cada um desses lugares. De lá a gente foi pra Índia, outro mundo, né? Uma realidade muito diferente, muito maravilhoso. Encontramos com os pandas pelo mundo, um casal sensacional, que infelizmente ainda não está aqui no YouTube, mas a gente está tentando trazer eles, porque eles vão fazer sucesso. E, cara, na Índia a gente teve a sorte de passar o Holi lá, que é o maior festival, talvez, do mundo, que é o Festival das Cores, né? Que celebra alguns deuses deles, tem 33 milhões de deuses. É um país culturalmente absurdamente muito rico, né? Nossa, eles têm várias línguas, eles não se entendem um com os outros muitas vezes, né? Hoje em dia estão tentando oficializar de vez o inglês, mas ainda tem suas regionalidades, né? Bom, da Índia tínhamos muitos planos, ainda pretendíamos ficar um tempo no país, ir para o Paquistão, voltar para a Índia, para o Nepal, mas no Holi ainda, né, começou a pandemia. Já tinha começado desde quando a gente estava em Dubai, mas começou a piorar muito, fronteiras fechando, todas as fronteiras terrestres fecharam e a gente teve que reprogramar tudo, né? A Lari achou que não era nada tão sério, eu falei, olha, pode ser que feche tudo, e de fato aconteceu, mas antes conseguimos ir para Tailândia e chegamos já no limite da data ali que realmente todas as fronteiras fecharam. E passamos 5 meses lá, né? Foi uma experiência muito interessante viver como locais nesse país. A gente teve a oportunidade de conseguir um house sitting lá, hospedagens longas, sem pagar nada, né? Mas foi uma experiência única, né? Viver na Tailândia. 5 meses de hospedagem de graça. Durante a pandemia, que foi um período de muita incerteza também pra gente. Escolher sair da Índia foi muito difícil, mas a gente tinha que decidir rápido. E no final foi uma decisão certa. A Tailândia foi um país muito seguro da gente estar nesse período. Ninguém planeja uma pandemia, né? Então a gente foi pego de surpresa, como muita gente. Mas eu acho que o nosso estilo de viagem já nos permitia toda essa flexibilidade, ter que resolver coisas de uma hora para outra. A gente não tem roteiro, a gente não sabe onde vai dormir, às vezes não sabe onde vai estar amanhã. Então, esse poder de tomar decisões rápidas, né? Isso já aconteceu desde o início, várias né? vezes. Isso nos ajudou várias vezes. Quem já tinha viagens com tudo planejado e hotéis, perdeu tudo, cara. Infelizmente, muita gente perdeu muita coisa. A gente conheceu casais que estavam começando, né, viagens igual a nossa. Bastante. E que, infelizmente, tiveram que abandonar o projeto por um tempo. O próprio Léo e a Fábio, eles estavam começando um mochilão, aí decidiram pro Brasil para montar um motorhome, deu super certo, né? Mas foi um desafio para eles, assim, né? Ter que romper esse sonho. Foi mais um período, né, de muito aprendizado para todo mundo no mundo, né? Apesar de todas as dificuldades e incertezas que a pandemia trouxe. Vivemos até um momento positivo, que a gente conseguiu se manter positivos e focar em outros projetos, né? Durante esse período que passamos lá. Eu acabei me formando professora de yoga lá, né? Inclusive, ela viajou separado de mim por um tempo para cumprir esse sonho de se formar professora. Eu passei por uma experiência super interessante viajando sozinho, inclusive peguei carona com um ladyboy, que era um travesti, né? Um homem que vive como mulher.
E foi muito legal passar um dia com ela. Acabou que a gente ficou o dia inteiro, jantamos juntos, fomos em várias praias, vimos o pôr do sol. Eu tive um date, né, nesse dia. Que pena que a gente não registrava isso, né? Como Seria a gente muito registra hoje em dia, porque são histórias que a gente acaba contando, assim, mas que a gente gostaria de ter imagens também, né? Pra ficar ainda mais na memória e reviver sempre esses momentos, né? A gente vacilou muito, realmente, no YouTube, no canal antigo. Aqui não vai ter vacilo. Vai ter vídeo de tudo, qualquer experiência assim diferente vai estar aqui. Nesse período também eu estava já escrevendo um livro há um tempo e consegui publicar. Se chama O Verdadeiro Presente, Charlie Marcilac, você acha em várias lojas aí. É um livro curtinho, foi mais um desafio que eu botei para mim de tentar escrever um livro. Eu estou escrevendo um segundo livro, que por enquanto se chama O Tesouro de Dumas, pode ser que mude. Já é mais uma ficção, assim, os dois são ficções, mas é mais uma aventura, é uma história mais animada, assim, digamos. E, enfim, foi muito legal cumprir esse objetivo e publicar, né, um livro. Eu acho que a pandemia acabou nos trazendo mais oportunidades ainda, né? A gente acabou se descobrindo, né, outras coisas, né, outras profissões ou outros dons, né? A Sardico se tornou escritora e eu me tornei professora de yoga. Foi muito bom. E depois da Tailândia a gente seguiu viagem para a Turquia, que foi um país espetacular, né? Foi onde tivemos a maior aventura das nossas vidas, que foi uma trilha de quase 500 quilômetros, acampando selvagem praticamente todas as noites. Então, eu guardo com muito carinho essa trilha e a road trip que a gente fez também de carro, né? Passando por Pamukkale, Capadócia. Eu acho que foi, junto com o Oman, o país mais surpreendente, mais... Um país que a gente moraria. Que a gente falou, nossa, moraríamos fácil nesse país. Talvez um dia isso aconteça, porque a gente guarda com muito carinho. Um país também muito rico e cheio de experiências diferentes, né? Os turcos também foram bem receptivos. E de lá a gente foi para a Inglaterra e já num momento muito complicado da pandemia, fomos retidos, né, na imigração, detidos, né? E foi super difícil. Bom, conseguimos ficar um mês lá também, economizando bastante. Mas dali em diante a viagem não tinha mais como seguir. A gente não conseguia ir para nenhum outro país, né, por causa da piora da pandemia, e acabamos voltando para o Brasil. Onde ficamos 1 ano e 6 meses trabalhando, 6 meses viajando de carro, fomos até Lençóis Maranhenses, onde a gente cruzou os lençóis a pé sozinhos, acampando selvagem. Talvez seja um dos poucos vídeos, né, de pessoas que atravessaram sozinhas aqui do YouTube. Mais um grande desafio, né? Mas a gente comprou um carro para fazer essa viagem e também estávamos voltando, né, descendo, né, pelo centro do país. A gente queria conhecer muitos lugares especiais, Jalapão, Serra da Capivara, enfim, passar ali para descobrir o centro do Brasil, né? Uma viagem que de carro é o ideal, porque são lugares bem inacessíveis, mas a gente acabou tendo um acidente que a gente contou também no Casal de Mochilão. Um acidente bem feio, deu perda total no carro, a gente bateu com um caminhão que também deu perda total, então foi um dia de renascimento, de Sim. repensar tudo. Mais um baque, assim, que toda hora a gente tem que tá replanejando, né? A gente planeja, mas nunca sabe se vai conseguir cumprir, né? Aquele planejamento tem que estar sempre muito aberto, né, a novas possibilidades e mais uma vez a gente repensou muitas coisas, né? A gente acabou voltando para o Rio, né? Durante esse período no Brasil eu tinha voltado para o trabalho, saí da licença porque estava em sistema de trabalho remoto, então conseguia de certa forma viajar também pelo Brasil, né? E pouco tempo depois acabou voltando para o escritório. Eu já sabia que isso ia acontecer, mas eu também já estava muito preparada para pedir demissão, né? Então acabou voltando para o presencial e a gente já estava com planos de sair de novo do Brasil de qualquer forma e eu dessa vez saí de vez, né, do trabalho. Quantas pessoas largariam um emprego público, né, com garantia de salário integral, com um bom plano de saúde, com um bom plano de um vale alimentação? Eu acho que é uma decisão rara, né, das pessoas tomarem. Que foi muito difícil tomar essa decisão, sim, né, mas que eu já estava decidida antes de seguir para o mundo, porque eu acho que a gente tem que ser fiel às nossas vontades, né, e à nossa essência, à nossa verdade, aos nossos valores. Então, não queria ficar presa naquela vida que não me fazia feliz. Então, a gente tem que encontrar felicidade dentro da gente, sim, mas que não pode só depender de fatores externos, mas que eu sabia que eu ia ser infeliz, né, se eu vivesse aquela vida. Mas eu repito, muita gente
teria essa coragem de largar algo certo, mesmo sendo uma rotina que não faz a pessoa feliz. E eu vejo isso acontecer com muitas pessoas, viu? Que se acomodam numa coisa que às vezes é boa, que às vezes nem tão boa é, Exatamente. mas que levam a vida assim da forma que dá, vai empurrando, sabe? Eu acho que a nossa história é de muito aprendizado com tudo isso, de muita superação também. Enxergar muitas portas abertas no caminho. E de muita força de vontade, viu? Porque dá medo demais seguir rumo ao desconhecido, mas é tão positivo e a gente vai aprendendo tanto, né, que só tem a agradecer mesmo por essa oportunidade de ter tomado as decisões certas. E aí no Rio de Janeiro também a gente aproveitou para concluir, né, o curso de guia de turismo que a gente já vinha fazendo. Foi um curso longo, né, de quase 800 horas, se eu não me engano, e a gente se formou guia, cara, pensando em fazer expedições, na verdade, com os membros aqui do canal, com as pessoas que gostam, com a nossa comunidade, né? Principalmente lugares de trilha, de aventura, de natureza, de acampamento. Então, se você também gosta, né, e tem interesse em fazer isso, ou nunca fez e tem vontade, e tem confiança na gente, estamos pensando algumas expedições, quem sabe os Lençóis Maranhenses, quem sabe a Ilha Grande, a região de Paraty tem trilhas espetaculares. Pode ser, a gente não sabe quando, onde, mas pode ser que isso aconteça até em breve, quem sabe. Então, se você tem sugestão de algum lugar também que você queira fazer, manda aí no comentário. Pouco tempo depois, partimos, né, para a viagem pelas Américas, né, que é onde a gente está até hoje. Começamos desde a Argentina até a Colômbia, dali para Costa Rica, até o México, cruzando toda a América Central, toda a América do Sul. Faltou ali a Venezuela, né, tem também o Suriname, a Guiana, que são países mais difíceis de visitar. E as ilhas, né? Mas no resto, assim, foi maravilhoso. A gente aprendeu muito nessa viagem, descobrimos muitas coisas que a gente não sabia, principalmente, né, as fronteiras aqui, como são difíceis, como são preconceituosas com brasileiros, nós sofremos discriminação. A América Central talvez tenha sido a região mais difícil, e, né, cara, de todo mundo que a gente já visitou até hoje. Incrível, né? Não esperávamos isso, mas aconteceu e tudo é válido, tudo é experiência, tudo vira história. Nós acabamos chegando no México, né, que é onde a gente está gravando esse vídeo, mas estamos um pouquinho atrasados, né, nos vídeos, então a partir daqui a gente vai, do próximo vídeo a gente vai começar lá na Nicarágua, né. Então vem muito conteúdo legal aí da Nicarágua, de El Salvador, da Guatemala, do México também, cara, é um país sensacional, comida, cultura, história. Muita coisa, eles têm música, tem, enfim, particularidades do espanhol deles, né? Muchachos, cabrão, enfim, eles têm palavras diferentes. É lindo isso aqui, cara, eu tô amando o México. Mais um país muito rico culturalmente, né? Demais, demais. E daqui a gente vai para outro destino, vou deixar de surpresa, que eu tenho certeza que muita gente vai gostar de acompanhar. Se você tem alguma dúvida, né, sobre essa trajetória, se você quer deixar uma mensagem, por favor, comente aqui nesse vídeo, né? Não esquece de curtir também sempre, se inscrever no canal se você ainda não fez. Esse é só o primeiro de muitos vídeos. Esse vídeo é diferente porque a gente está aqui só falando, né? Não tem que ir parado, mas os nossos vídeos são sempre se locomovendo, mostrando o dia a dia, o que a gente passa de perrengue, de coisa boa, provando coisa, enfim. Conversando conversando com gente, pessoas. Então, se liga aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos e vamos viver tudo isso junto. Vamos juntos nessa viagem rumo ao desconhecido, né? E de muito aprendizado, né? Obrigado por essa força nesse começo do canal. Você é muito importante pra gente. Muito obrigada a todo mundo por ter assistido esse vídeo. A gente se vê no próximo. Beijo grande. Beijo. Boas viagens.